Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 5 de junho de 2025, uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando lacres, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? A palavra do Senhor diz assim em Deuteronômio 24, né? Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que lhe reprove, dará certidão de divórcio à mulher e mandará embora. Meu Deus e meu Pai, esta é a santa e preciosa palavra do momento, João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, que o objetivo do canal é simplesmente que o Senhor apareça, que o Senhor cresça, que a sua palavra ela seja pregada. Deus, o objetivo do canal é ministrar somente a tua palavra, mais nada, Deus, que eu suma, que eu desapareça, que o Senhor apareça, Deus, que haja em mim um coração humilde, Pai, sentimentos de humildade, Senhor, e jogue por terra toda obra maligna, toda obra das trevas, Senhor Deus, e que o Senhor cresça, que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo de Deus cresça, que Jesus, ele seja glorificado nesse canal, que o Espírito Santo de Deus seja exaltado, seja glorificado, que Deus seja exaltado, glorificado entre as nações, Jesus, que a Trindade seja exaltada através desse canal, em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor diz assim, e que eu não fale aquilo que eu quero, né, Deus, principalmente aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Diz assim, se um homem casar-se com uma mulher e depois não quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprove, dará certidão de divórcio a mulher e mandará embora. Se depois de sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciar dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Meu Deus. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. Você vê que essa mulher ela foi repudiada várias vezes, né? E por acontecer isso, né? O divórcio ele era permitido, né? Ali no regulamento ali de Moisés ali, né? Mas Jesus no Sermão da Montanha ele fala sobre isso, né? Mas a gente sabe que o casamento foi instituído por Deus, né? Primeiro ele diz assim: deixe o homem, seu pai e a sua mãe, e ajunte-se a sua mulher, e seja uma única família. Mas essa mulher aqui, ela foi, como eu posso dizer, ela passou por vários casamentos, né? Ela foi, bem dizer assim, vamos dizer, não posso dizer uma palavra, não gostava dela e largava, não gostava dela e largava. E aí, ela teve vários maridos, né? O primeiro. Então, ela ficou, vamos dizer assim, uma mulher, como posso dizer a palavra? Uma mulher contaminada, né? Porque aí diz assim, visto que ela foi contaminada, né? Não poderá se casar com ela de novo, porque foi contaminada por ficar por vários homens, diz a palavra do Senhor aqui, no 24:4. E aí diz assim, que isso seria detestável, né? Para Deus. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. Então, isso era detestável para o Senhor, né? E aí vamos no 5. Se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano, estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Então, tinha esse cuidado, né? Se o homem, ele casou, então ele vai ficar em casa para fazer a mulher feliz. Então, ele não vai para a guerra. Não tome duas pedras de moinho, nem mesmo apenas a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois isso seria tomar como garantia um meio de subsistência do devedor, né? Então, quando a pessoa estava ali pegando uma pedra ou duas, ela estaria parando o trabalho daquela pessoa. E porque as pedras de moinho, elas eram usadas para moer grãos naquela época, né? E produzia farinha, alimento diário, e isso Deus não apoiava, né? Esse tipo de garantia, né? Essa garantia de dívida, porque estaria prejudicando o trabalhador. Se um homem for pego
sequestrando um dos seus irmãos israelitas, tratando-o como escravo ou vendendo, o sequestrador terá que ser morto. Elimine o mal do meio de vocês, né? Então, o sequestrador não pode estar no meio. Nos casos de doenças, de lepra, tenham todo o cuidado de seguir exatamente as instruções dos sacerdotes levitas, sigam cuidadosamente o que eu ordenei a ele. Lembre-se do que o Senhor, o seu Deus, fez com Miriam no caminho depois que vocês saíram do Egito. Lembra que Miriam, né, ficou leprosa, ela ficou fora do arraial por 7 dias, né? Então, tem todo como é que eu posso dizer? Essa obrigação, tinha que seguir a lei, né? O que Deus já tinha dado para o povo, né? E a doença da lepra era algo tido como contagioso e tinha que ficar fora do arraial, senão contaminava. Você sabe que tinha lepra que deixava a pele cinza, né? E tinha a lepra que tinha as feridas, né? A lepra de Miriam foi tipo cinzas. Quando um de vocês fizer um empréstimo de qualquer tipo ao seu próximo, não entre na casa dele para apanhar o que lhe oferecer como penhor. Fique do lado de fora e deixe que o homem a quem você está fazendo o empréstimo traga a você o penhor. Se o homem for pobre, não vá dormir tendo com você o penhor. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele possa usá-lo para dormir e lhe seja grato. Isso será considerado um ato de justiça pelo Senhor e seu Deus. Ela falou assim, peraí, se alguém lhe deve, você não vai tomar dele, né? O que ele não tem, né? Até lembrei de uma parábola que tem do homem que o rei perdoou e depois ele não perdoou o seu próximo, né? Falou, você vai ter que pagar. E aí ele foi lançado para o fogo eterno, né? Então Deus, ele sempre nos adverte a estar nos colocando no lugar do próximo, tá? Então, isso é muito interessante, né? Isso será considerado um ato de justiça pelo Senhor, ao seu Deus. Não se aproxime do pobre e nem não se aproxime do pobre não se aproxime do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Pague-lhe o seu salário diariamente antes do pôr do sol, pois ele é necessitado. Então, assim, trabalhou, ele recebe no final dos dias. Também a gente tem uma parábola sobre isso. É necessitado e depende disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado de pecado. Olha que lindo. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, pois cada um morrerá pelo seu próprio pecado, né? Então, assim, o seu pecado é o seu pecado, tá? Então, nossa, isso é muito tremendo. Eu vou até marcar essa parte aqui, porque às vezes, né, Deus, ele deixa bem claro que o filho, cada um vai morrer pelo seu pecado. Então, não adianta, né, aleluia, querer dizer que, deixa eu colocar aqui 24, versículo 16, né, que o filho vai morrer pelo pecado do pai, que tá deixando bem claro para o povo de Israel, hein? Ou seja, cada um morrerá pelo seu pecado, porque não é justo, né? Vamos lá. Não negue injustiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tome como penhor o manto de uma viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou. Por isso, lhes ordeno que façam tudo. Então, assim, o Senhor libertou vocês, né? Vocês foram escravos, vocês sabem como é que é. Pra que explorar o outro, né? Lembre-se que Deus sempre faz o povo de Israel lembrar, né? Como era ser escravo, né? Lembre-se como era ser escravo. Então, quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não volte para apanhá-lo, deixe-no para estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos, né? Então, isso é muito importante. Lembra de Ruth, a moabita, que pegava o cestolho? Igreja, olha, a gente vê a ganância, Deus sempre ensinando o povo a ser generoso e não ganancioso, né? No 20. Quando sacudir as azeitonas da sua oliveira, não volte para colher as que ficar nos ramos. Deixe o que sobrar para os estrangeiros, para os órfãos, para a viúva, sempre com cuidado com os órfãos e com as viúvas, né? Por quê? Porque eram pessoas necessitadas. Entendeu? Que precisava de ajuda, precisava de alguma coisa. Porque quando morria o marido da viúva, né? Porque assim, é viúva porque morreu o marido. Então, assim, quando tinham seus filhos, né, homens, eles ainda faziam o trabalho braçal, né? Mas quando não? Meu Deus, era difícil, né? Vamos lá pro 21.
E quando colher as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela, deixe o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito, por isso lhe ordeno que façam tudo isso, né? Deus sempre faz o povo lembrar, lembre-se, né? Ajuda o órfão, ajuda a viúva, né? Sempre se lembrete. Não sejamos gananciosos, né? Deus, ele dá, ele faz que o povo de Israel se lembre sempre disso, né? Porque quando eles estavam aflitos no Egito, ele sempre orava e o Senhor o libertava, né? Então o Senhor fala assim, vocês passaram por dificuldades, eu ouvi vocês, então, né, ouve o próximo, ajude o necessitado, né? Um capítulo muito riquíssimo aqui, onde Deus nos ensina a honrar e abençoar os necessitados. Deus abençoe, fique na paz, tá? Tenha uma quinta-feira, um fim de noite abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique na paz.